Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal Ar e para falar hoje sobre fazer um paralelo aí, que eu acho até que tava demorando, tá? Quando ia começar esse Mundial eu pensei, pô, certeza eu vou ter que fazer um vídeo lá no canal sobre ele. E até que demorou, mas para fazer um paralelo aí sobre a participação brasileira, né, dos times brasileiros no Mundial, ou sul-americano no geral, né, provavelmente esse vídeo vai entrar no ar depois, não, acho que é antes, eu ia falar de Boca e Bayern, tá? Esse jogo, acredito eu que o Bayern vai dar um certo amasso, né? Ah, não, é 10 horas só, o vídeo vai entrar antes. Mas enfim, tô gravando antes de Flamengo e Chelsea, por exemplo. Tá? Mas o contexto geral vocês vão entender. Então, até agora os sul-americanos têm ido muito bem e tal, e a gente pode debater aqui, que é o que eu quero fazer, por que isso acontece, isso aconteceu com esses clubes, e o que o Santos, que é o principal ponto aqui, pode aprender com isso, deve aprender com isso. Tá? Mas antes, alguns recados, hoje não é nem só um, alguns. Primeiro sobre o Mundial, eu estou gravando bastante vídeos lá no meu segundo canal, que é o Garden Futebol Internacional. Então, se você não é inscrito, se inscreve lá também. Lá a gente ainda está engatinhando, né, o canal começando mesmo. E estou falando bastante sobre a competição. Esses dias praticamente tem sido um vídeo só disso, às vezes um resumo geral sobre os jogos, né? Ontem mesmo sobre a questão do clima, né? Como isso vai impactar na Copa do Mundo, por exemplo. Já tivemos 3 adiações, né? Suspensões até, enfim, do jogo, né, da partida para depois voltar. Como é que isso vai impactar numa Copa do Mundo e tudo mais? Esse debate foi de lá de ontem, mas se inscreve lá, eu vou deixar no final desse vídeo o canal. O segundo é para deixar o like neste vídeo, se tornar inscrito deste canal, se quiser se tornar membro também, mas se não, se inscreve aqui no canal, é de graça, lembrando, ajuda bastante a gente. E o último recado é o da Barraca Burger. Sexta-feira você tem que pedir um lanchão, tem que pedir aquele hambúrguerzão maravilhoso. E o Barraca Burger te proporciona isso. Como vocês estão vendo na tela, @Barraca Burger _, barraca com K, né? Lá no Instagram. Ou presencialmente você pode pedir na Avenida Siqueira Campos 107. Usando o cupom Jogo Falado, você tem 10% de desconto, tanto para o delivery quanto para o atendimento presencial, que é muito, muito bom, eu garanto para vocês, tá? De verdade. Então, sigam lá no Instagram também, é importante aí, ajuda bastante as redes sociais e também é de graça, não custa nada, né? Barraca Burger, tá bom? Bom, então esses foram os recados, vamos falar do Super Mundial /Santos aí, né? Hoje a gente até, saiu agora há pouco, eu tô gravando 12:30, mas saiu agora há pouco até uma matéria do Musset lá no UOL, falando sobre, e eu até acho que eu vou fazer um vídeo em cima disso, mas também meio que um paralelo, é que o Santos agora está se inspirando no Zé Rafael e procurando líderes, né, no mercado da bola, jogadores que têm um perfil de liderança e perfil vencedor. E o Alexandre Matos que fez esse diagnóstico segundo o Lucas. Assim, é um diagnóstico que, com todo respeito, é óbvio, qualquer pessoa que acompanha minimamente o futebol teria feito esse diagnóstico. E parabéns ao Matos porque ele fez, mas me surpreende que ninguém tenha visto isso antes. Tipo, cara, um bagulho tão óbvio, jogador campeão quer ser campeão, hein? Nossa, caramba. Mas, enfim. E aí mostra um pouquinho do tipo de pessoas que estão hoje no Santos. Aquelas pessoas que estão, aquelas que a gente sempre fala, que chamam de aspones, né? Que participam de gestões, que sempre estão no conselho do clube, que nunca deixam verdadeiramente o clube. Essas pessoas precisam de alguém de fora, um profissional, esse sim profissional da bola, né, que é o Alexandre Matos, para ver uma coisa que é ridiculamente óbvia, né? Então, a gente mostra o nível, né? A gente vê o nível que acontece quando uma simples visão de bater o olho no elenco em 2 semanas, né, que o Matos está aí, e já vê que falta esse perfil. E não é o perfil do cara que é líder, ele chega e fala, não, é o perfil do cara que já foi campeão, o cara que, tá acostumado com o título, ou como foi, eu não lembro se foi do Musset também, mas acho que foi uma matéria que saiu há pouco tempo falando que o Zé Rafael estava muito incomodado com essa situação de estar lá embaixo, né, na tabela, que no clube o pessoal se surpreendia com isso, caraca, ele vai estar feliz, o cara pelo amor de Deus, tá lá embaixo do campeonato, gente. É óbvio que tem que ficar incomodado, tem que ficar puto mesmo, tem que trabalhar sempre pra sair da situação. E ele vem demonstrando isso, por exemplo. Mas enfim, isso é só um paralelo. A gente hoje na live do trio teve esse debate, e até no off, na live do trio, com participação do Ali, da área de futebol. E tivemos, né, um debate ali sobre os brasileiros no Mundial, e o Ali falando que torce para os brasileiros, enfim, né, esse tipo de coisa. E o argumento dele, o Noronha também usou um pouco disso, né, para falar desse argumento específico, foi que com os clubes brasileiros melhorando,
o Santos também teria que elevar seu nível, seria obrigado a elevar o seu nível para melhorar também e poder competir. Isso eu concordo 100%, a teoria é linda. Só que o meu problema é, o Santos vai querer, o Santos tem pessoas que vão conseguir, o Santos vai querer, tá, mas tem pessoas que vão conseguir? Essa é a minha grande dúvida. O Santos é cercado hoje por pessoas, e eu não estou falando só da diretoria, eu estou falando de gente que hoje não está na direção, mas já passou pela direção, gente que sai e volta, que são incompetentes, e que acham que são competentes. Esse que é o problema, o Noronha fala muito isso também, acham que são competentes, mas não são. Então, e não entendem como o futebol hoje em dia tem que ser levado, né? Isso sem contar a óbvia falta de dinheiro, por exemplo, ou quando tem, gasta mal, né? Mas isso é uma coisa que até é mais normal nos clubes no Brasil, né? Então, eu não tô, veja bem, eu não tô falando necessariamente só, tem que ser SAF, tem que fazer igual o Botafogo. Não, o Fluminense mesmo não é SAF, tem uma dívida muito grande também, mas consegue competir. E talvez seja a questão da gente olhar e ver, tudo bem, ano passado o campeonato Fluminense brasileiro foi muito ruim, né? Mas o Fluminense em 2023 foi campeão da Libertadores, né? Com um elenco que não era nada demais, inclusive, não era nada de outro mundo. Veio aqui na Vila, a gente viu, né, no final do ano, a gente perto de cair, que acabou acontecendo, e deram um amasso na gente, um amasso assim, que o Santos não via a bola. E aí você pode falar, pô, Edu, mas chegou no Mundial, tomou 4-0 do City. É verdade, mas eu acho que qualquer um perderia ali aquele jogo. O Fluminense tentou ir pra cima, o Fluminense teve chance de fazer gol naquele jogo. Por exemplo, o Grêmio, que perde do Real Madrid em 2017, teve uma chance no jogo inteiro. O Fluminense teve algumas, né? Ah, mas o Real só venceu de 1-0. Sim, mas mandou bola na trave, o Groi pegou pra caramba aquele jogo. Enfim, só paralelos ali, né? De formas diferentes de enfrentar o Mundial. E desse ano a gente tá vendo aí, o próprio Fluminense jogou, inclusive, não é que jogou bem, por exemplo, o Fluminense jogou muito melhor que o Borussia Dortmund. E me surpreendeu, tá? De verdade, porque o Borussia é um bom time. Mas está no final de temporada. Bom, aí é aquela questão, é problema de cada um que se vire com os seus, né? Então, eu acho que passa muito por isso, de você entender algumas nuances para fazer uma gestão hoje. Você pode ter as críticas lá no Fluminense? Pode, mas é um clube que recentemente esteve brigando lá em cima sempre, lá com o Mário Bittencourt, né, o presidente. A do Palmeiras e Flamengo nem se fala, né? Flamengo, tudo bem, tem uma capacidade de arrecadação muito maior que a gente, mas conseguiu se organizar a ponto de poder gastar 10, 12, 15 milhões em jogadores que não dão certo e depois não fazer falta, né? Revende o cara, claro, precisa recuperar, tipo o Alcaraz, que foi pro Everton, né? O Alcaraz não jogou bem aqui, o Flamengo gastou muito e conseguiu vender bem. Então, óbvio que o Santos não vai chegar nesse nível porque não tem a mesma capacidade de arrecadação, torcida, espaço na mídia e tudo mais, mas tem como se organizar. O Palmeiras é praticamente um clube empresa. Eu sei que a Crefisa ajudou muito lá atrás, o Paulo Nobre também ainda mais atrás, mas isso não seria possível se a gestão não continuasse sendo bem feita sempre, o que foi, né? É inegável. Hoje, por exemplo, a Crefisa, acho que a patrocinadora não é a Master, né? Hoje é a Sporting Bet, sei lá. Mas foi muito importante o processo, claro, mas a contratação de profissionais, a estrutura do Palmeiras é incrível, né? Falando a nível do Brasil, é incrível. E eu acho que até que a nível de alguns clubes europeus aí, certeza. Talvez não seja igual ao Real Madrid, o Bayern, né? Mas enfim, vocês entenderam o paralelo. E essa estrutura, investir em coisas igual eu falei em outro vídeo aqui, neurociência, que muita gente acha que é besteira. A gente não tem neuropsicólogo, né? Voltando nesse mesmo papo. A neurociência, a questão da recuperação. Então, todo esse processo, claro, teve o dinheiro lá atrás da Crefisa, do Paulo Nobre, óbvio, mas o investimento foi muito importante. O Santos também ganhou muito dinheiro com patrocínios esse ano e não soube investir. Aí a gente pode questionar o contrato gigantesco com o Neymar, que talvez não tenha dado certo, ou deu certo e o Santos não soube usar. Enfim, são pontos aí. O Botafogo, com a sua SAF, claro, é muito diferente. O Botafogo transformou completamente o clube, né? O John Textor, né? Transformou completamente o clube. E dentro disso soube, né? Utilizar por exemplo, claro que muita gente vai reclamar, né? Mas não pagou o Jair, é verdade. E a gente tem que cobrar, tinha que estar cobrando. A diretoria do Santos cobrando na justiça, sei lá onde, enfim. Mas soube, por exemplo, acertar em vários nomes. O Igor Jesus fez uma partidaça ontem, foi um jogador que veio de graça. Veio dos Emirados Árabes lá, como é que é o nome do time? Eu vou até procurar aqui. Veio lá dos Emirados Árabes e tinha sido revelado no Coritiba aqui, se você não sabe, o Igor foi revelado aqui no Coritiba, foi lá pra fora,
E o Botafogo foi buscar lá de graça. Tava tendo uma temporada boa, buscou lá, o cara chegou aqui simplesmente vem arrebentando. Então, e aí? Faltou o que da nossa parte? Faltou entender o que para ver um cara desse que né, tá muito bem. Veio do Shabab Al Ahly, tá aí, de Dubai, veio de graça. O Jair, né, que eu já citei, o Cuiabano, que já está sendo vendido para o Nottingham Forest, inclusive a Trinca, né, vendida para o Nottingham Forest, também foi bem barato. Soube investir em outros, Gregório, que foi muito barato, o John foi muito barato, o Barbosa foi muito barato. Então, claro, tiveram outras contratações. O Almada foi muito caro, jogou pra caramba, ganhou, foi vendido. Luiz Henrique, idem. Então, o poder que a SAF te dá. E claro, vocês vão falar certamente também, e o Juan Cruz. Claro, é um erro, erros não vão acontecer, né, evidente. Mas tá lá, competindo no nível extremamente satisfatório, venceu ontem sendo melhor que o PSG também, claro, foi o melhor dentro da sua proposta, né? O Fluminense, por exemplo, eu já achei que foi melhor dentro de qualquer coisa, né, no jogo. Mas enfim, se dane, foi melhor e venceu o jogo, né? Então, e aí, o que o Santos pode aprender com isso? Que o que deve ser feito é o que esses clubes estão fazendo, que estão lá. E talvez a gente até possa pegar outro, por exemplo, é que o Cruzeiro também é SAF, né? Mas poderia falar, pô, o Cruzeiro, que tá melhor agora, né? A situação da SAF foi vendida, mas acertou mais no técnico e tal, e tá melhorando. Mas o que a gente deve ser feito tipo meio que, não é copiar exatamente tudo, mas é ver esses exemplos, né? Porque a gente precisa melhorar, tá, óbvio. E aí é o que eu falei que o Ali e o Noronha citaram, que os sul-americanos vencendo, traz mais visibilidade, mais dinheiro e tudo mais. Só que aí eu não acredito que a gente tenha pessoas que queiram, ou pelo menos que enxerguem. O ego delas não permite enxergar que o que está sendo feito aqui está sendo feito da forma errada. A gente precisa olhar o que esses caras estão fazendo para fazer também. A gente precisa subir a nossa régua. Perfeito. O problema é que hoje a nossa régua é mais próxima de um rebaixamento novo do que de repente um dia voltar a disputar Libertadores. Estou nem falando Super Mundial, voltar a disputar Libertadores com projeção de longe, sabe? Então isso é um grande problema aí que a gente tem, porque já são 6 anos do último Campeonato Brasileiro decente que a gente fez. Decente, vai, 5, vou colocar 2020, vai, pronto. 2020 a gente termina em oitavo e tudo mais, né? E a gente chega até a final da Libertadores, vocês sabem. Mas o último brasileiro que a gente brigou por alguma coisa já fazem 6 anos, né? Depois foram sequências de lutar para não cair, no máximo meio de tabela lá que terminou em 12º, que foi 2022, e o rebaixamento, tá? E uma volta esse ano que a gente espera que, claro, o segundo semestre aí seja melhor agora, mas que até o momento não indicou isso. Então, eu acho que na teoria é muito fácil, e até eles também usaram isso, né? Acho que agora vai ficando cada vez mais claro. Para mim já é muito claro desde 2020, quando o Palmeiras se organizou, não só pelo título em cima da gente, mas quando você viu a organização, claro, passando por contratações certeiras de profissionais igual Abel Ferreira, mas na direção também, e o processo de base, por exemplo, a estrutura, coisas que eu já falei aqui, mas que é muito óbvio, porque a gente deixou de competir demais com esses times, né? A gente deixou de competir minimamente. Claro, vence um jogo ou outro ali, né? 2023 a gente venceu, 2024 na final do Paulista vencemos o primeiro jogo, mas competir no geral, sabe? Esse é o ponto. E às vezes eu acho que as pessoas daqui não conseguem enxergar isso, não conseguem ter essa noção de que, gente, tá tudo muito errado aqui. Tá melhorando agora a estrutura? Um pouco, mas eu acho que muito longe ainda. A gente mostrou aqui o CT da base, o CT do próprio profissional recebeu equipamentos novos esse ano, tipo, aparelhos mesmo de academia, aparelhos de preparação, mas ainda muito abaixo do que os principais clubes aqui têm. Então, e claro, além da parte profissional, né, que eu falei, porque o Santos é um salseiro, né? O Santos além do pessoal lá, os chamados Aspones, né? Você tem um diretor de futebol, um CEO, um gerente, e aí você tem um por 3 meses. Você tem uma trinca desses caras por 3 meses. Passa 3 meses, muda tudo. 3 não, vai, 6, pronto. E aí cada 6 meses muda, e aí muda o perfil do cara. Então, é difícil organizar. Isso afeta dentro de campo. Isso, muitas vezes o pessoal pensa que é frescura, mas não é. Isso afeta demais dentro de campo. Aquele famoso livro lá, né? Acho que era do ex-assistente do Guardiola, né? Como é que é? A bola não entra por acaso. Deixa eu ver de quem é. Do Ferran Soriano, isso, do Ferran Soriano. Transformou o Barcelona, né? Enfim.
É verdade, a bola não entra por acaso, né? Claro que em um momento ou outro, algum jogo ou outro, acontece algumas coisas que o time melhor vai perder, acontece, mas no geral, no contexto, para você ser competitivo, para você estar no topo, para os melhores jogadores quererem vir para o seu time, é tudo fruto de uma organização. E fica cada vez mais na cara, né, do Santos, eu não digo da torcida nem tanto, que a gente sabe, mas pra gente ver, claro, olha, vocês estão bem longe desses caras aqui hoje, tá? Eu acho que isso tinha que ser mostrado para os dirigentes, para o entorno das pessoas que tomam decisões no Santos. Olha, vocês estão muito atrás, olha aqui, ó, tá esfregando na cara de vocês aqui. Isso é um problema. E para finalizar, a questão ainda política, né? Foi citado na live também, acho que foi que eu falei isso até, porque levantaram no chat. O pessoal falou, de SAF. Não a parte de SAF, calma, a parte de SAF levantaram no chat, mas eu estava citando ainda Vasco, Corinthians, que são clubes politicamente tão ferrados igual o Santos. As entranhas desses clubes são muito complicadas. A do Santos talvez até tenha um quê ali, porque o Santos tem muita dificuldade para trabalhar dentro. Normalmente o Corinthians faz as besteiras políticas ao redor, fora do campo, né? O Santos faz besteira dentro também, né? Não que o Corinthians não tenha times ruins, não é isso. É que essas coisas de fora impactam muito o dia a dia, sabe? Eu não sei se eu me fiz entender bem, mas enfim. É só para ter um contexto geral. Corinthians, Vasco também são politicamente tão ferrados quanto. E o Vasco é SAF, mas por quê? Vendeu com uma SAF ridícula, a questão da participação de uma gestão, aí saiu a SAF, voltou a gestão, aí não conseguiram vender, então tem exemplos ali. E eu acho que as entranhas do Santos não querem isso, né? Não querem sair, né, do papel de poder que eles têm ali, do papel de influência que eles têm ali devido ao Santos. E isso é um grande problema. E aí, o pessoal do chat sim levantou a questão de SAF, que não tinha proposta. E aí o Noronha fala, né, e com razão, procurem, né, porque o Botafogo, por exemplo, ele não... o Textor não chegou e falou, olha, vou comprar vocês e acabou. Não, o Botafogo passou pelo processo de virar SAF e saiu ao mercado buscando. E conseguiu, dada uma análise criteriosa, espero eu, né, acho que foi, conseguir uma boa SAF. E eu não estou falando isso aqui por só ser SAF ou não, apesar de nos últimos anos eu sempre fui meio reticente com o SAF, nos últimos anos sou bem mais a favor, né? Aliás, eu acho que o Santos não vai ter jeito para ser competitivo novamente. Só que não é automático, né? Não é também qualquer uma. Mas é um ponto ali importantíssimo, porque gestão, modelo de gestão, claro, tem como melhorar com gestão, igual o Flamengo fez? Tem. O problema é que eu não acho que as pessoas do Santos queiram, simplesmente isso. É isso, eu não acho que as pessoas queiram, eu não acho que as pessoas saibam, isso é o grande problema. Mas enfim, acho que dá pra gente debater muita coisa disso, dá pra aprender muita coisa com esse Mundial. Eu não tô falando nem dentro de campo, porque dentro de campo a gente competiu com o Botafogo há 2 semanas muito bem, né? Acho que o nível do futebol brasileiro é muito parelho, tecnicamente falando. É que, claro, e aí a gente pode entrar numa outra questão. O Botafogo estava mais concentrado ontem do que estava naquele jogo, o nível físico, não sei, mas aí são outras questões. Mas acho que principalmente a gente precisa, já falamos isso várias vezes, né? Mas urgentemente se organizar estruturalmente, tanto estrutura física quanto estrutura de organização como um clube no geral, estrutura como um clube, porque aí as coisas caminham um pouco mais naturalmente. Daqui a pouco, se a gente continua do jeito que a gente está, isso eu digo fora de campo, a gente se torna ainda menos atrativo. E aí, um bom jogador não quer vir para cá, como já é mais ou menos hoje, mas um outro a gente consegue atrair. E isso, daqui a uns anos, poucos anos, eu acho que vai ser extremamente determinante para separar o grupo dos times organizados e que competem sempre do grupo dos outros times. Porque cada vez mais a questão da SAF, do dinheiro, da organização, que vai aumentando essa distância. E a gente tem a obrigação de se colocar nesse mesmo bloco. Ou então aceitar uma realidade que a gente não quer, né? Acredito eu que seja brigar sempre por meio de tabela e contra o rebaixamento e nunca mais voltar a disputar um título. Mas enfim, eu acho que coisas que são óbvias estão sendo jogadas na cara novamente por conta do Mundial, mas que muitas vezes a gente aqui, como torcida santista mesmo, já sabe. Enfim, o que você acha disso? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal. Valeu!